Olá, estudante do sétimo ano, eu sou o professor Silas e estamos mais uma vez aqui para a aula de redação, aula 3, parte 2, continuação do assunto figuras de linguagem. Falaremos agora a respeito da hipérbole. O que são hipérbole? Hipérbole é uma figura de pensamento que ela vai indicar um exagero intencional do enunciador. Então, constantemente no dia a dia, quando queremos enfatizar nossas falas, nós fazemos uso de hipérboles, de frases onde nós exageramos intencionalmente o nosso modo de falar. Exemplos: tentei falar com ela bilhões de vezes, ela estava morrendo de rir, ou ele demorou um século para chegar até aqui. Observe nas expressões o exagero intencional. Como ocorre a hipérbole na propaganda? Os anúncios publicitários fazem muito uso do exagero para poder vender, persuadir e vender seus produtos. Então, a hipérbole na publicidade ela tem esse papel muito expressivo. Observe aí o comercial da pimenta. Ela vai fazer uso de fatos reais, como é o quente, a pimenta é quente, apimentada, e só em você colocá-la sobre o milho já estourou e transformou-se em pipoca. Perceba a utilização da hipérbole no texto imagético aí. A propaganda querendo vender a faca, e aí a faca é tão afiada que, além de cortar a verdura, o legume, ela corta também a tábua que está na propaganda. Ou seja, perceba o exagero intencional. Então, a hipérbole ela pode ocorrer em textos verbais e textos não verbais. Observe na letra da canção: nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Observe o exagero intencional, para ratificar a fala do locutor. Então, perceba aí, 1000 alto-falantes é uma frase exagerada. Então, nós temos diversos tipos de exageros na nossa fala no dia a dia. Falaremos agora a respeito do pleonasmo. O que são pleonasmos? Pleonasmo também é uma figura de linguagem, que consiste na redundância, ou seja, vai ocorrer uma repetição de uma determinada palavra, e essa redundância, essa repetição, ela pode ocorrer de duas formas: por intenção do falante, ou simplesmente porque o falante desconhece algumas regras gramaticais. Então, nós temos dois tipos de pleonasmo: o pleonasmo literário e o pleonasmo vicioso. Vejamos agora alguns tipos de pleonasmo. Observe no poema do poeta Fernando Pessoa, quando ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Observe na expressão destacada, mar e salgado. Há uma redundância, há uma repetição de ideias. Mar é uma porção de água salgada. Então, não precisava o poeta colocar a expressão, o adjetivo salgado para qualificar o mar, uma vez que o mar já é salgado, já possui água salgada. Então, veja que ele faz uso do pleonasmo literário. Ele, ciente desse recurso utilizado na poesia, ele utilizou no seu poema. Ainda sobre o pleonasmo literário, o poeta Vinícius de Moraes diz assim: e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Observe que ele colocou duas expressões aí redundantes: rir e riso. São expressões que têm a mesma conotação, significação. Entretanto, quando é utilizado na poesia, eu chamo de pleonasmo literário. O pleonasmo vicioso é aquele que, na maioria das vezes, o falante não conhece algumas regrinhas gramaticais e acaba cometendo alguns desvios na linguagem. Exemplos: cardume de peixes, multidão de pessoas. Então, tenha cuidado ao utilizar os coletivos. O coletivo cardume, ele dispensa o uso de peixes. Todo cardume só pode ser de peixe. Eu não posso ter um cardume de borboletas. Uma multidão só pode ser de pessoas. Então, observe que há redundância entre essas orações, entre esses termos aí. Então, quando for usar os coletivos, utilize somente cardume, somente multidão, somente vara. Alguns exemplos de pleonasmo vicioso.
prefeitura municipal, canja de galinha, segredo secreto, encarar de frente, sorriso nos lábios. Perceba que constantemente falamos prefeito municipal ou prefeitura municipal. Fale só prefeitura, uma vez que só ocorre prefeitura, só existe a prefeitura no município, não vai ocorrer no estado. A canja não precisa da expressão de galinha, da locução adjetiva de galinha. Só fale canja, toda canja é de galinha. Encarar de frente. Se você encara, só pode ser de frente. Então, nós temos algumas expressões em vermelho que são pleonasmo e veja como elas ficam corrigidas. Entrar para dentro, acabamento final, elo de ligação, voltar a repetir, descer para baixo, outra alternativa, encarar de frente. Então, entrar, quem entra, entra. E todo entrar é para dentro. Ele dispensa a expressão para dentro. Acabamento. Se você fez o acabamento, todo acabamento é o final. Um elo é uma ligação, então fale somente elo. Gritar bem alto. Todo grito é alto. Então, são expressões redundantes. Falaremos agora sobre a metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem que ela consiste em fazer uma substituição através de uma semelhança que existe entre dois termos, né? Ela estabelece uma relação de contiguidade entre esses dois termos. Então, nós temos diversos tipos de metonímia. Falaremos de algumas delas. Metonímia do tipo, quando eu faço a substituição do autor pela obra, ou seja, eu quero me referir à obra e eu utilizo o nome do autor. Então, veja só, o garotinho chega e diz, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Aí a moça, a bibliotecária, ressuscitou. Então, perceba que ele utiliza o nome do autor para se referir à obra, às obras que o Machado de Assis já escreveram. É uma metonímia onde você faz uso da substituição do autor pela obra. Metonímias onde você faz a substituição da marca pelo produto. Então, é comum tua mãe pedir, vá ao supermercado, vá ao comércio e compre um sabão Omo para mim, por favor. Então, aí há uma substituição da marca pelo produto. Omo é a marca, o produto seria sabão em pó. O recipiente pelo conteúdo, ou o continente pelo conteúdo. Então, vão comer a tigela toda, né? A tigela para simbolizar em lugar de comida. Às vezes nós falamos, ele bebeu 3 copos de leite. Então, eu estou utilizando o continente, né? Trocando pelo conteúdo. 3 copos. O continente, o recipiente e o conteúdo, o leite que você, de fato, consumiu. O inventor pelo invento, metonímias do tipo o inventor pelo invento. Santos Dumont corta os ares com muita rapidez. O inventor, Santos Dumont, que é o inventor do avião, 14 bis. Então, nós temos metonímia do tipo onde eu utilizo uma parte do corpo para representar o todo. É muito comum. Observe a tirinha. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Aí o Chico Bento responde, o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. É o humor da tira. Então, observe aí, eu utilizei uma parte, cabeças, para representar o todo. Então, é um tipo de metonímia muito utilizado em textos literários e textos não literários. Observe na tira, quero pedir a sua mão em casamento. Aí a moça apaixonada na primeira tira, na segunda, as mãozinhas lavando roupa, na terceira, ela utilizando as mãos, passando a roupa, no quarto quadrinho, ela está utilizando as mãos ao fazer comida. E aí ela reflete, entendi o porquê da mão. Então, observe na metonímia, ele utilizou uma parte do corpo da moça, a mão, mas para representar o todo. É preferível até que ela não tenha mão, mas que tenha o corpo para que ele possa casar-se com ela. Enfim, pessoal, a metonímia, onde eu utilizo a parte pelo todo, você vai utilizar uma expressão, uma parte, mas que vai simbolizar o geral, o todo. Vamos falar agora sobre a aliteração. A aliteração é uma figura de som que ela consiste na repetição de sons de consoantes, sons consonantais. É muito comum você usar aliterações na poesia, na música. Então, observe alguns exemplos. Na Caetano Veloso. Chove, chuva, chovendo. Observe que aí foi utilizado o fonema das consoantes C e H.
Já nós temos Cruz e Souza, ele diz assim: vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Observe que o poeta, para construir o ritmo no poema, para construir rima e ritmo, né, no poema, ele utilizou a repetição da consoante V. Então, a literação ela vai trabalhar justamente com a repetição de sons consonantais. Observe na tirinha: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar o rato roeu a roupa do rei de Roma? Claro! Então, observe que os trava-línguas, né, eles também são exemplos de aliteração, porque o trava-língua ele vai trabalhar com uma repetição ou de um fonema consonantal. Isso é a aliteração. Assonância é uma outra figura de som na qual a repetição vai ser de um som vocálico, de uma vogal. Então, ela é caracterizada pela repetição vocálica. A aliteração ela é muito utilizada na literatura e na música, pois ela vai atribuir expressividade e ênfase aos textos literários, principalmente ao poema. Observe: pássaro da rua, que queres cantar nessa terra tua, sem flores e sem mar. Cecília Meirelles. Então, ela repete intencionalmente fonemas vocálicos aí. Chico Buarque: sou Ana da cana, fulana bacana, sou Ana de Amsterdã. A tirinha da personagem Mafalda: minha mãe amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. Aí a Mafalda reflete: o bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Então, nós podemos perceber nessa tirinha que há a ocorrência tanto da aliteração, como é o caso da repetição das consoantes S e da consoante M, e de assonância, que é o caso da repetição das vogais. Eu trouxe aqui para nós finalizarmos a nossa aula um mapa mental. Hoje nós estudamos as figuras de linguagem, que são recursos estilísticos que nós utilizamos na comunicação do dia a dia ou nos textos literários e não literários. Estudamos a assonância, a aliteração, que são figuras de som, o pleonasmo, que é uma redundância, a personificação, onde eu atribuo uma característica humana a um ser inanimado, a comparação e a metáfora, que serve para eu fazer comparações entre seres, coisas ou objetos, uma implícita e outra explícita. Falamos sobre a hipérbole, que são exageros intencionais a fim de ratificar uma ideia. A metonímia, eu vou trabalhar com a substituição, a parte pelo todo, o autor pela obra, e falamos também sobre as antíteses, que eu vou aproximar coisas opostas, né? Eu vou aproximar palavras com sentido oposto. Essa foi a nossa aula de redação e eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês.